Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é o eixo Rothschild, Rockefeller, Morgan, parte 2. Então vamos lá. Não. O poder do Império Rothschild continuou a alcançar através do Atlântico e na América, onde os Rothschilds fundaram uma empresa em sua infância, a Standard Oil, junto com os Rockefeller, que a gente já vai ver. Pois bem, a família que possuía e ainda mantém o controle da Standard Oil é a potência americana dos Rockefeller. O Império Rockefeller, por causa disso, de acordo com Gary K., deve sua riqueza, lealdade e poder aos Rothschilds, trabalhando através de Wall Street e seus parceiros estratégicos de Cohn Loeb e Company. Junto com JP Morgan, os Rothschilds financiaram John Davison Rockefeller por meio do Citibank of Cleveland, uma filial do Império Rothschild, para que ele pudesse criar a Standard Oil. Pois bem, então a Standard Oil foi criada pelos Rockefellers com um recurso financeiro dos Rothschild. Os Rockefellers são globalistas e maçons renomados. Hoje, os Rockefellers controlam 4 das 7 maiores empresas de petróleo do mundo, que incluem a Exxon, a Standard Oil, a Chevron, Mobil, Phillips, Marathon e Texaco, e controlam mais 321 outras empresas de petróleo. Da mesma forma, os Rothschilds financiaram Edward Harriman, da Union Pacific Railroad, que é uma empresa de transporte ferroviário, e Andrew Carnegie, que é um dos caras mais ricos junto com Rockefeller, da US Steel. Carnegie, um escocês, fez sua primeira fortuna em parceria com George Pullman, da Vagões Pullman, que vendia vagões para as empresas ferroviárias. Questiona-se, então, sobre a conexão nesta conjuntura de Edward Harriman da Union Pacific com o primeiro empreendimento de Carnegie. Carnegie, então, reuniu um consórcio de escoceses em Pittsburgh que comprou a maioria das empresas siderúrgicas existentes, formando a Carnegie Steel, que mais tarde se tornou a US Steel, e tudo foi financiado pelos Rothschild e seu estábulo de agentes. A Carnegie Steel, então, tornou-se o protótipo quintessencial para a corporação industrial moderna, controlando todos os aspectos da produção como um negócio completamente integrado ou verticalmente integrado. A Carnegie Steel também introduziu o conceito de economia de escala na produção. John Rockefeller aprendeu, adotou e aplicou esses conceitos com a Standard Oil. Carnegie Steel foi vendida em 1901 para ninguém menos do que o famoso JP Morgan, e os rendimentos da Carnegie foram de 300 milhões de dólares livres de impostos. A JP Morgan Company também mantinha uma importante parceria com o Império Rothschild. A família Morgan mantinha grandes laços com os Rothschilds britânicos e, portanto, tornou-se agentes secretos para eles, né, nos Estados Unidos, na visão do cara do livro. Bom, os Rothschilds prefeririam operar anonimamente por meio da JP Morgan Company na América, bem como por meio da Cohn Loeb e da Goldman Sachs Company. Ainda hoje, o legado de Morgan tem tentáculos que exercem enorme influência nos teatros de negócios e políticos. Os funcionários da Morgan possuem grande participação no diversificado conjunto de sociedades secretas hoje. À medida que a liderança de Morgan oscilava, eles foram substituídos pela família Rockefeller como a força financeira e política dominante. Os Rothschilds, trabalhando através dos Rockefellers e Morgans, ou seja, os Rothschilds conseguiram controlar outras duas grandes famílias, né? Ganharam um controle estrangulante sobre as corporações americanas e o poder. Todos que exercem esse poder para fins globalistas, assim como os Rothschilds, foram capazes de fazer então na Europa. O eixo Rockefeller-Morgan-Rothschild criou um poderoso rolo compressor que é incomparável no mundo hoje, todos trabalhando resolutamente para a agenda da Rex Deus. Vamos então agora explorar brevemente a agenda globalista financiada e nutrida pelos Rockefeller, Morgan e Rothschild. Bom, tirar o controle das mãos do povo e de seus governos para que um grupo de elite de potestades possam perpetuar o poder durante uma década administrável de governos fantoches é a pedra angular da doutrina globalista. Os globalistas, eles pretendem fornecer um verniz
fino de democracia. Você tá de brincadeira. É só um verniz mesmo, né? Porque todo mundo que defende essa democracia não é a favor, por exemplo, de qualquer um poder se candidatar a presidente. Tem que ser através de um partido, onde o partido escolhe as pessoas, certo? Então não é uma democracia. Se você quiser se candidatar a presidente, você não pode. Você tem que ir num partido lá. Você vai lá no, por exemplo, sei lá, no PSDB, e aí você vai ter que ir lá fazer uma briga lá para ver se você pode ou vai ser o fulano ou o ciclano. Você vai ter que passar por isso, certo? Ou seja, não é uma democracia de fato, não é uma democracia, né? Mas é um verniz fino de democracia. Ninguém pode falar nada do oposto. Tem um vernizinho lá, uma camada dessa grossura assim, ó, dessa grossura assim, ó. Vê se você consegue ver aqui. Pega a lupa para ver o tamanho da camada de verniz. É assim, ó. Dessa grossurinha. Aqui sim, ó, nada, ok? Pois bem, então os globalistas eles fornecem um verniz fino de democracia sob a qual o núcleo privilegiado ditará a política mundial, assim como pretendem fornecer um verniz fino semelhante de capitalismo de livre mercado mundial, onde outro grupo central pré-determinado de corporações controladas por adeptos que irá florescer como oligopólios dentro de várias indústrias. Socialismo progressivo patrocinado então pelo Estado e corporativo. A reencarnação de esquerda do bigodinho da Alemanha, certo? O socialismo fascista nazista. Pois bem, paciência. Então vamos lá, esse negócio, pessoal, vamos lá. Vamos tirar a ilusão aqui, vamos parar um pouco, vamos conversar um pouco sobre ilusão. Funciona assim, as pessoas pensam assim, o Bill Gates, ele bateu na porta da Microsoft, da IBM, toc. Vendeu um contrato de bilhão para a Microsoft porque ele é um gênio. Espera um pouquinho. Pode ser isso, ou pode ser porque o vovô dele era dono de um banco, a mamãe dele era amiga pessoal do presidente da IBM. Tem outras coisas que podem também ter influenciado um pouquinho, certo? O pessoal fala assim, não, aquele cara ali cresceu, olha só que sucesso, etc, tal. Ok, fala um pouquinho sobre a família do cara pra mim. Não é melhor não falar nada, né? Sim, tudo foi feito com esforço, garra, etc. Desculpa, pessoal, eu acredito que tem empresários, como eu também sou empresário, que até um determinado nível você consegue chegar com suas próprias pernas, ok? Você sai do zero, você consegue chegar até um determinado nível. Você não vai conseguir chegar na sua vida, certo? Com as suas próprias pernas, até um nível absurdo. Outro detalhe, hoje o mundo é feito de tal forma que os filhos eles são jogados no lixo, basicamente. Eles recebem zero de informação dos pais. Então, ao contrário desses caras que conseguem subir até um nível, e depois subir mais um nível, e etc. tal, nós aqui sempre temos que começar do zero de novo. Sempre. A família vai lá, tá tudo bem, etc. tal, aí pega uma doença, tal, gastou dinheiro no hospital, a próxima geração recebe quanto? Zero. Aí você vai lá, luta, chega lá com 90 anos, e aí você vai lá, pega uma doença, não sei o que, vai no hospital, gasta, não sei, 1,5 milhão no hospital por causa de uma doença, que você tem que usar um negócio especial, etc. E aí você deixa para a próxima geração quanto? Zero. E aí, zero. Todo mundo começa do zero, entendeu? A gente não consegue subir que nesses caras, certo? Ou seja, tem alguma coisa aí vinculada ao fato dos caras terem essa continuidade. E outra coisa, eles conseguirem usar essa continuidade em prol de pessoas que são amigos deles, entendeu? Assim que funciona. Ou seja, não crie ilusão. O fulano era um gênio, era o cara mais inteligente do mundo. O outro lá era um cara que conseguiu mudar a física copiando um monte de teorias que já existiam. Vai? Você tá de brincadeira, meu. Pensando, pô. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. É por isso que vemos democracias defendendo o conservadorismo físico mal aplicado, em parceria com o socialismo público nas questões sociais. A nova Atlântida será um mundo projetado para refletir o modelo organizacional pré-diluviano, por meio do qual as elites ricas e poderosas da sociedade, os adeptos, guardarão e manterão a maior parte da riqueza, poder e conhecimento por meio do controle de oligarquias e governos poderosos para os seus próprios interesses. Esses adeptos gananciosos e famintos por poder escondem sua agenda sob um véu de alegorias religiosas e socialismo econômico que eles distribuem como ópio para as massas mundanas, ignorantes e indignas. Então vamos lá, isso que está falando aqui, olha, véu de alegorias religiosas e socialismo, etc. Tal. É véu de alegorias religiosas. Vamos lá, o que isso significa, pessoal?
Tem um vídeo, eu vou tentar deixar esse vídeo na área de comunidade. No canal aqui, pessoal, você vai ver em cima do canal, tem lá assim, vídeos, né? Parte principal, você clica no botãozinho vídeos, e depois tem playlists, e depois tem um negócio chamado comunidades. De vez em quando eu ponho alguma mensagem na parte comunidades. Inclusive tem 2 mensagens lá que quase ninguém leu, certo? Que é sobre um vídeo dos Warmongo e sobre um vídeo mostrando as músicas que as pessoas estão compartilhando hoje. Tá lá na parte comunidade. Dá uma olhadinha só pra você, tipo assim, sentir ânsia de vômito no vídeo aí de música, tá? Mas eu vou colocar um outro vídeo lá na comunidade, vou ver se eu consigo colocar essa semana, o bispo, o pessoal chama de bispo, né? Mas é do Israel United in Christ, certo? Que é um grupo de hebreu israelita, negro, nos Estados Unidos, que faz um trabalho excelente, excelente de Bíblia. E os caras, eles seguem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eles têm algumas coisas que eu não concordo. Por exemplo, eles chamam o Messias de Jesus Cristo ao invés de chamar ele de Yahusha. Mas eu entendo exatamente o que eles estão falando. E assim, eu vejo que eles fazem um bom trabalho. Ao invés de chamar o criador de Yahweh, eles chamam de God. Tudo bem, é uma visão deles lá. Mas os estudos bíblicos deles são ótimos, excelentes. É lógico, a gente precisa assim, muitas pessoas podem se sentir um pouco ofendidas com algumas coisas que eles falam, porque basicamente foram pessoas assim que sofreram muito. Mas é um trabalho maravilhoso. E o bispo lá, o Nathaniel, cara, é excelente. Os vídeos dele são demais, assim. Ele agora em setembro é um mês muito difícil para todo mundo, certo? Ele, pelo que eu entendi, ele pegou um câncer, né? Foi o que eu entendi, não tenho certeza. Pegou uma doença grave e está em tratamento. E ele está na casa dele, né? E ele fez um estudo onde ele fala sobre isso. Ele coloca um pastor falando assim, vocês não têm mais que cumprir os mandamentos. Ele pega um versículo bíblico, pastor, mostrando isso. E o Nathaniel, ele vai lá e mostra, olha, tudo que esse cara fala, nada está na Bíblia, nada. Pega para mim, explica para mim, aonde está na Bíblia que a gente tem que celebrar o Natal? Não está na Bíblia, né? Onde diz na Bíblia que a gente tem que celebrar o Easter, a Páscoa pagã? Não a Páscoa original, mas a Páscoa pagã. Onde diz mesmo? Nenhum lugar, né? Onde diz na Bíblia que a gente tem que celebrar aniversário? Nenhum lugar, né? Interessante. E ele vai lá e mostra que, basicamente, na visão dele, as igrejas hoje, na visão do bispo Nathaniel, que tipo assim, um cara demais, assim, os estudos dele são demais. O cara pega livro atrás de livro lá de 1890, 1910, e pá, o cara vai detonando tudo, e ele vai mostrando com um monte de livros qual que é a cor dos hebreus, etc., originais. É lógico que depois os hebreus vão se misturar, vão para a Europa, vão para não sei o que, etc., tal, e vai mudando a cor do pessoal. Mas existe uma cor original. Isso é importante para a gente saber, basicamente, qual que é a cor do Messias, né? Ter uma ideia, porque assim, a maior parte das pessoas vai tomar um susto quando vê que o Messias não é alemão, ele é israelita, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Então, olha só que interessante. Sim, a questão das igrejas, né? Então eu vou deixar esse vídeo lá na aba comunidade algum momento dessa semana, e aí vocês assistam. Tá em inglês, mas para quem sabe inglês vale a pena. É um vídeo assim, muito legal. Continuando aqui. Então, alegorias religiosas e socialismo econômico que eles distribuem como ópio para as massas mundanas, ignorantes e indignos. Porque são ignorantes porque não leem, ignoram o assunto. Vai lá e acreditem nesses caras todos aí, porque eles estão alinhados, eles falam toda a mesma coisa, mas tipo assim, não é exatamente o que está escrito lá na Bíblia. Não tem nenhum lugar da Bíblia que diz pra gente celebrar o domingo, ok? Nenhum lugar da Bíblia. Zero. Okay? Isso é uma tradição da Igreja Católica que os protestantes protestam. Eles vão lá e pegam eles dizem que não acreditam na Igreja Católica, mas eles pegam uma tradição católica para eles. Tipo assim, não tá na Bíblia. Tá lá o Shabat, é sábado, ok? Continuando aqui. As forças maçônicas /Rex-Deus não se importam se o governo é democrático ou uma ditadura, pois elas irão controlar ambos mesmo. Geralmente por meio de alavancas de poder econômico, na forma de dinheiro emprestado a governos díspares. A Rex-Deus então impõe sua própria forma única de engenharia social em parceria com o conservadorismo físico, projetada para aprimorar e promover seus objetivos finais de livre comércio e globalismo. Os grupos globalistas díspares operam coletivamente a partir de uma visão
predeterminada, diligentemente ditada por uma assembleia coesa de adeptos, que foi identificada como muitas organizações poderosas, incluindo a Nova Ordem Mundial, o Comitê dos 300, os Illuminati e a Fraternidade Secreta. Alguns acreditam que essa poderosa assembleia ocultista de adeptos é guiada por inteligências não humanas. Eu acredito. Descritas como guardas de prisão ou zeladores, que são guias espirituais, demônios e ou anjos caídos ou alienígenas. Tudo isso é consistente com o testemunho dos Rosas Cruzes, os mais iluminados da maçonaria e dos Illuminati, que secretamente planejam e coordenam toda essa sedução, pois também conversam regularmente com guias espirituais, a quem eles secretamente reconhecem como anjos caídos e demônios. E não nos esqueçamos da nova era e dos líderes religiosos teosóficos que conversam regularmente com seus guias espirituais sobre-humanos, os avatares, certo? A jogada mais ousada até o momento na marcha para o globalismo tem sido a usurpação das alavancas de poder que controlam a prosperidade econômica. Com isso, quero dizer, o estabelecimento dos bancos centrais, os bancos de reserva federal, os bancos centrais das grandes economias ocidentais, em conjunto com o Banco Mundial, em parceria com o Fundo Monetário Internacional, FMI. Todos são dominados, manipulados e controlados pelas forças maçônicas /Rex-Deus /globalistas. Os bancos centrais do mundo, não os governos eleitos, agora controlam a política econômica. Interessante isso, né? Até pouco tempo atrás, o Banco Central Brasileiro, ele não tinha autonomia total, pelo que eu entendi. E agora, no governo atual, agora ele tem autonomia total. Certo? Ok, interessante. E o que os caras estão lutando aqui é para ter autonomia total no Banco Central. Interessante isso. Muito bacana. Vamos tentando entender as coisas que estão acontecendo hoje com base no que já foi feito em outros países, né? Deve-se notar com particular relevância que o primeiro ato de Tony Blair em seu governo trabalhista na Grã-Bretanha foi estabelecer o Banco Central da Inglaterra, abrindo mão das alavancas de controle econômico da Grã-Bretanha, o último bastião do bom senso entre os governos ocidentais. O FMI e o Banco Mundial perpetuam uma estratégia sinistra nas nações mais pobres do mundo. Essas organizações emprestam dinheiro aos países até quase levar os países mais pobres à ruína econômica. Como traficantes e cafetões, primeiro eles viciam irrevogavelmente a vítima com narcótico de crédito, mandando dinheiro. Os governos, como eles não têm, vamos dizer assim, não tem muita massa, né? Ou talvez sejam muito inocentes, né? Eles vão pegando dinheiro, vão gastando em obra, vão gastando, como se não tivesse amanhã. Não pode esperar 5, 6 anos para conseguir o imposto, que é absurdo, para fazer a obra. Não, tem que pegar tudo agora, e aí a gente agora vai escravizar a população para ficar pagando banqueiro os juros dele, que nunca vai acabar, certo? Porque você vai pagar a vida inteira, é juros em cima de juros. Você paga aqueles juros e o negócio continua ali a dívida. Tudo bem. Então eles assim, eles viciam como se fosse um narcótico dos governos, garantindo que essas nações sejam completamente dependentes para a sobrevivência da continuação do crédito sendo concedido, pois eles não são mais capazes de administrar suas dívidas ou os enormes juros associados com isso. Então, vamos lá, imagine o seguinte, alguém vai lá e fala o seguinte, vou te emprestar uma grana aí, tá? Vamos supor, você é o governo, tá? Mas agora suponha que é na sua vida aí. E o cara vai lá, te empresta 10 mil, você fica feliz, né? Troca o carro. Aí você não quer mais nada. O cara fala, não, mas eu tô aqui com dinheiro aqui fácil. Você não quer 100 mil? Pô, 100 mil, acho que eu vou até melhorar minha casa, tal. O cara fala, você paga quase uma mixaria. Você paga vai pagar tipo assim, R$2 por mês, entendeu? É uma mixaria, 100 mil. Mas R$2 é bom, acho que dá. Beleza. Aí um dia o cara vai, você não quer mais 100 mil? 100 mil, pô, que legal, deve fazer várias coisas. É só R$2 de novo juros? É só R$2, beleza. 100 mil por R$2, baratíssimo. Aí o cara vira e fala assim, olha, você sempre está pagando esses R$4 de juros, tô feliz, hein? Você não quer pegar R$1 milhão, você me paga vintão por mês? 1 milhão, não sei nem o que eu faço com 1 milhão, mas acho que eu vou montar uma piscina, vou fazer uma quadra poliesportiva, vou não sei o quê. Beleza, pega 1 milhão, vai para pagar 24, agora tá pagando R$24. Aí o cara vai lá e te oferece assim, por que você não abre uma empresa e te oferece 10 milhões? Por 10 milhões, quanto que eu vou ter que pagar? Você vai ter que pagar R$100 por mês só, a mais. Aí você está lá pagando R$144 por mês, tem 10 milhões.
Aí você tem a sua empresa, fatura só, sei lá, 10 mil por mês, você não consegue pagar a dívida mais, só consegue pagar aquela parcela. Aí você vira pro cara, pô, você tá indo, o cara vira pra você e fala, você tá indo bem esse negócio, hein? Que tal ao invés de 100 milhões, eu te empresta 1 bilhão. Você monta uma coisa maior. Ah, tá, quanto que eu tenho que pagar por mês? Ah, você vai ter que pagar 15 mil, mas é 1 bilhão, entendeu? 15 mil não é nada. Aí você vai lá, tudo bem. Aí não dá certo aquele negócio, você fez um negócio ali, foi meio bobo aqui, perdeu dinheiro ali, houve corrupção, etc, tal, o dinheiro não foi bem investido, aconteceu isso e aquilo. Aí beleza, você tem lá mais de 10 bilhões de dívida e você tá lá ganhando, por exemplo, sei lá, 50 mil reais. Aí você vai lá, chega à conclusão que você nunca vai conseguir pagar essa dívida. Você nunca. Mas o cara tá te cobrando uns juros que você consegue pagar. Quanto que ele tá te cobrando? Ele tá te cobrando 49 mil reais do seu dinheiro, você fica com 1.000. Você fica com 1.000 para pagar as suas contas, tá? 49 mil é para eles. Mas os caras te emprestaram dinheiro, de fato você usou o dinheiro, certo? Ou seja, você foi que nem um viciado, certo? Você pegou dinheiro à la louca e agora você não consegue mais sair disso. Aí beleza, você fala, não, tudo bem, eu vou me virar com os 1.000 que eu sempre tive e pago 49 mil para os caras. Beleza. Lembrando, pode ter flutuação quando você ganha e tudo mais. Aí um dia os caras viram pra você e falam assim, pra mim renovar lá o seu contrato, tá, aquele negócio todo, etc, tá, pra não aumentar os juros que tá precisando aumentar, não, tem uma cláusula bem pequenininha que você assinou aqui, pra gente não fazer isso, eu preciso que você ensine os seus filhos que 1 mais 1 é 7. Os caras vai lá, fala aí. Aí você, não, mas eu não vou ensinar, isso é absurdo. Então eu vou precisar cobrar aqueles 10 bilhões. Ok, não é nada demais, assim, e vai passando, e você vai aceitando cláusulas sociais que vão afetar a sua família, ou no caso, o país inteiro, porque você não tem condição de pagar, porque se os caras cobrar, você quebra, entendeu? É isso. Ou seja, como ele disse aqui, traficantes e cafetões, primeiro eles viciam irrevogavelmente a vítima do narcótico de crédito, garantindo que essas nações sejam completamente dependentes para a sua sobrevivência da continuação do crédito sendo concedido, pois eles não são capazes de administrar essa dívida enorme e os enormes juros associados com isso. Então, esses cafetões globalistas impõem a sua vontade às vítimas, dependentes, manipulando ou coagindo-as a quaisquer políticas globalistas que estejam em voga no momento, por medo de serem cortados do fornecimento de crédito. Pois bem, pode-se supor corretamente que a oferta monetária globalista viciou simultaneamente as grandes nações ocidentais de maneira semelhante através do financiamento deficitário imprudente de seus orçamentos da década de 70 e 80, e mais uma vez na esteira do colapso mundial de 2008. O conservadorismo físico será mais uma vez imposto ao lado do socialismo mundial, por medo de que os títulos da dívida não sejam renovados a menos que as nações endividadas capitulem diante da agenda globalista. Tudo isso é mais um tentáculo da conspiração Rex-Deus. Os membros da Rex-Deus se cercam de economistas, banqueiros, industriais e capitalistas mais bem formados, todos educados em universidades especiais e elitistas. E ao longo dos séculos conquistaram o controle da maior parte da riqueza do mundo. O dinheiro é então emprestado a governos e capitalistas, que se tornam seus escravos econômicos, pois não podem pagá-los, levando à falência muitas nações, todas para garantir então a sua lealdade. Tudo isso foi aperfeiçoado no século XX por meio dos bancos centrais fundados secretamente, que controlam o suprimento de dinheiro no mundo inteiro. Alguém realmente acredita que algum de seus governos estaduais ou de províncias ou federal tenham realmente algo a dizer sobre suas políticas econômicas, incluindo o comércio? Não, quem decide não é o governo, quem decide são esses caras aí. A resposta é clara, é um não. Todas essas políticas são ditadas e controladas pelos poderosos globalistas. É por isso que hoje não importa qual partido ou líder está no poder, pois suas políticas econômicas são idênticas em todas as aplicações práticas. Por causa de suas dívidas, os governos receberam então suas ordens de marcha e política daqueles que controlam o dinheiro. Se a dívida não for suficiente para controlar a política do governo, então a infiltração completa dos governos em todos os níveis pelos maçons e outros globalistas garantem a vontade espúria seja então executada. As potestades mais poderosas, que incluem os Rothschilds, Morgan e os Rockefellers, apoiam os globalistas. É por isso que os políticos seguem um conjunto de princípios pastorais
em suas plataformas e implementam habilmente diferentes doutrinas e políticas assim que chegam ao poder. O cara vai lá, diz que vai fazer isso, 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 aquilo, às vezes até no próprio governo, o cara diz que vai fazer isso, 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 dá uma de macho, aí lá, domingo à noite, o cara está assinando um decreto. Totalmente oposto, né? Rezando, bom, que a imprensa não saiba. Né? E a imprensa às vezes faz bico fechado porque aquilo ali tem interesse, porque quem controla a imprensa também não é a gente, certo? Pois bem, basta olhar para o Clinton, Bill Clinton e Jean Chrétien, no que diz respeito ao NAFTA e ao livre comércio como prova. Entre as primeiras dessas instituições espúrias e globalistas estava o Federal Reserve na América. Este bastião mais importante da liderança econômica ocidental foi estabelecido por meio de esforços persistentes pela maçonaria iluminada em parceria com os Rothschild, Rockefeller e Morgan. Os Morgans trabalharam em estreita colaboração com os Rockefeller para conceber a fundação de um cartel bancário. E agora o negócio esquenta, presta atenção. Eles fizeram isso em uma reunião secreta realizada em 1910 no resort particular de JP Morgan, em uma ilha na costa da Geórgia. Seus esforços subversivos foram recompensados com a suspeita passagem e encenação da lei do Federal Reserve Bank. O pessoal criou o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central, através de uma lei, certo? Pois bem. Enquanto parlamentares opositores a isso haviam ido para a temporada de férias no Natal, garantindo aos iluministas europeus um papel permanente nas finanças dos Estados Unidos e em seu destino econômico de fato. Então, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele tinha que passar a ser aprovado pelo Senado, mas os caras fizeram assim, aprovaram no Natal. Quando estava todo mundo celebrando, um grupinho chegou lá e a gente vai fazer a votação hoje. Criou no Natal. Tipo assim, perto do Natal, nos feriados de Natal, foram lá e criaram o Banco Central sem os outros falando, a gente não sabia, era errado fazer isso. Ah, pois é, mas já foi, né? A gente já votou, né? Pois é, que interessante isso, na surdina. Uhum. Pois bem, essa figura aqui, eu peguei lá deles, ó, criado para lutar contra a inflação e depressão, e por isso causa as piores inflações e depressões dos Estados Unidos, né? O Federal Reserve. Pois bem, e essa águia aqui de cima, essa águia, a postura dela que está aqui, vocês vão ver um país alemão que usa essa mesma postura de águia, né, em vários símbolos, ok? Continuando aqui, o país alemão, tô dando uma dica, em quantos países existem alemão? Pois bem, poucos sabem que o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos é uma propriedade privada, é uma empresa privada. Pois esse fato é mantido em relativo sigilo. E tem mais, embora o pessoal pense que é do governo, ele é uma empresa privada. O Banco Central é uma empresa privada. A maioria acredita que o Federal Reserve é propriedade do governo e dirigido pelo governo, mas não é. É uma empresa privada mantida por acionistas, cujos nomes são mantidos em segredo por meio da lei do Federal Reserve. Os caras, na calada da noite, fizeram uma lei criando uma empresa, permitindo a criação de uma empresa privada que vai controlar diversas coisas nos bancos, certo? Com autorização do governo americano, e os acionistas dessa empresa privada, segundo diz a lei, não podem ser anunciados. Ninguém sabe quem são os donos da empresa que controla a economia. Puxa, que lei maravilhosa para o povo. Quem do povo não se sentiria feliz com uma coisa dessa? O governo vai lá e secretamente, basicamente, vota para criar uma empresa privada que não é dele, para controlar coisas dele, do povo, e cujos acionistas não é ele, mas tem acionistas secretos que a gente não sabe quem é. Ah, você tá de brincadeira, coisa maravilhosa. Como o governo é bom, né? Só continuando aqui. Olha só, tudo aqui, esse livro aqui é sensacional, pessoal. É um livro sensacional, fora de série. Mas continuando. No entanto, veio à luz que os Rothschilds e os Rockefeller são alguns dos acionistas mais importantes e influentes do Federal Reserve. É óbvio, né? É óbvio. Os 8 maiores acionistas do Federal Reserve são um grupo intrigante de parceiros estratégicos secretos. Em primeiro lugar, existe o Banco Rothschild de Londres e Berlim. Depois, há os irmãos Lazard, donos do Banco de Paris. Em seguida, temos o Banco Israel Moses Seife, da Itália, seguido pelo Banco Warburg, de Hamburgo, e Amsterdã também, com quem os Rothschild são parceiros.
Temos então o Lehman Brothers. Sabe o banco que quebrou? Olha o que ele vai falar aqui. O Lehman Brothers, que costumava ser o dono do Bank of New York, bem como o Commonwealth Bank de Nova York, que também tem os Rothschilds como sócio. E é claro, não devemos ignorar o Chase Manhattan Bank de Nova York, que é propriedade dos Rockefeller e se fundiu com o Citibank. Finalmente existe o Goldman Sachs Bank de Nova York. Espere que o Lehman Brothers, que a gente já viu caindo, basicamente, saia reorganizado da falência, em tese faliu, mas ele saia reorganizado da falência, como uma poderosa empresa fênix, né, que sai das cinzas, ou que eles permaneçam em partes dentro de um desses poderosos bancos. Só se pode interpretar essas instituições pelas lentes de seus poderosos acionistas capitalistas, todos estrategicamente alinhados por centenas de anos como um gigante leviatã globalista, inclinado a políticas globalistas tendenciosas. Os outros bancos centrais do mundo contêm os mesmos tipos de acionistas. Para esse fim globalista, os governos foram coagidos pelo cartel bancário a abrigar uma enorme riqueza criada pelos lucros dos bancos por meio do estabelecimento de fundações sediciosas e isentas de impostos. Os lucros dos bancos globalistas são lavados neles, segundo diz aqui neste livro aqui, certo? Onde são, por sua vez, investidos em outras corporações que influenciarão ainda mais a economia global. Economia mundial, desculpa pessoal, eu sempre troco o global dele, porque o cara acredita no globo, mas ele não estudou o globo, certo? Então eu sempre troco, mas passou um aqui. Por esse esquema diabólico, uma elite de poucas potestades, adeptos capitalistas, influencia e manipula cada vez mais a economia mundial, assim como os chamados think tanks, também criados pelas mesmas forças globalistas, influenciam as opiniões do grande público. As fundações privadas, completas com as leis necessárias, servem como paraísos fiscais para a enorme riqueza do cartel bancário internacional, controlado pela Rex Deus e pela família Rothschild, todos para financiar então o governo mundial. O poder dos Rockefeller, Warburgs, Schiffs e Morgans agora mudou para as suas gigantescas fundações mundiais, né? Então os caras eles estão pegando a riqueza deles e transferindo para a fundação. O Bill Gates, né, trabalhou tanto, tão bom, né? Criou uma fundação, agora ele praticamente não tem muito dinheiro como antes, ele doou tudo para uma fundação beneficente, né? Que ele controla, claro. Tem fundação Ford, tem fundação Rockefeller, tem fundação Carnegie, tem várias fundações tão maravilhosas para esse mundo. Eu não sei como esse mundo existiria, né? Se não fossem essas fundações tão beneficentes. Isso daí é brincadeira, pô. Continuando aqui. Próximo capítulo. A gente para por aqui, finalizou. E o assunto é Sociedades Secretas e a Nova Era de Atlantis. É o próximo capítulo.